Oi pessoal, vamos dar continuidade à leitura Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos. Hoje, finalmente, então a gente chega naquele capítulo difícil que eu tinha falado, né? O sétimo capítulo, o capítulo da Dialética da Crise. Como é um capítulo muito grande, existe uma grande possibilidade. Se eu falar ele inteiro, ou seja, se eu ler ele inteiro, o vídeo fica muito grande, né? Fica com 1h30, 2 horas. Se o pessoal é muito ocupado, às vezes não tem tempo, né, de assistir tudo. Então eu vou fragmentar ele, né? Não sei em quantas partes, mas hoje a gente vai ler só um pedacinho. E aí na sexta eu retomo, mas eu não tenho certeza se eu acabo. Aí qualquer coisa, se eu não acabar ele na sexta, aí no sábado eu posso soltar mais um, né? Pra não ficar sábado e domingo sem nada. Pra não perder o fio da meada, né? Bom, mas enfim, isso aí a gente vê depois. Hoje a gente vai ler um pouquinho dele, tá? Espero que tenham se lembrado das coisas ditas na segunda-feira, né? Eu ressaltei várias vezes naquele dia a importância de lembrar praticamente tudo que foi dito para conseguir ter uma leitura agradável do sétimo capítulo. Senão ele vai começar a dar raiva e você vai acabar rasgando o livro, né? Então vamos começar o tormento. Deve-se tomar, e é o que sempre fazemos, o termo dialética em sentido eminente. Em nossa obra Lógica e Dialética, ao examinar etimologicamente esse termo, vimos que concebê-lo apenas como arte da discussão, dialétique, como techne, da dialégem, de tecer palavras, de discutir, é vê-la no sentido pejorativo como via Aristóteles, que só raras vezes o empregava no sentido eminente de Platão, que é que considerava como arte de esclarecer através das ideias, dia e logos. É verdade, o Aristóteles em vários momentos faz críticas aos que ele chama de dialéticos, justamente por fazer um exercício reflexivo puramente retórico. Em outros momentos, o Aristóteles menciona a dialética como um discurso elevado, como um discurso até científico, de confrontação de hipóteses, que é basicamente um método científico, aliás, confrontar hipóteses. Você conjura hipóteses, não de repente porque você quer, você tem uma espécie de base material empírica para construir essas hipóteses, e você vai investigando elas, confrontando hipóteses contrárias, até você começar a ter fundamentos de sabedoria, conhecimentos mais profundos a respeito do que você está estudando. E dá para reproduzir esse genuíno método em qualquer coisa, inclusive na filosofia, que é o que Aristóteles e o Platão faziam bastante. Então, às vezes, o Aristóteles vem com essa crítica à dialética, e às vezes ele vem com um elogio, né? Em Platão, sempre um elogio, né? A dialética retórica ele chama de sofisma. Sócrates também o fazia. Então, os sofistas faziam esse exercício retórico, né? Então, ele não chegava a chamá-los de dialéticos, até porque eles sofismavam a respeito de qualquer coisa, uns mais, outros menos. Mas, enfim, continuemos. Em sentido eminente, a dialética é a arte de esclarecer, a arte de descobrir a verdade através das ideias, logos. Se considerar esse sentido pejorativo, temos a arte de enganar, a arte de discutir apenas com palavras, sem maior cuidado com o conteúdo ou arte de persuadir. O que se pretende, na verdade, com a dialética é torná-la numa metodologia que não dispense as cuidadosas construções da lógica formal, nem as análises categorias e conceituais e sobre o raciocínio, fundadas apenas nas formalidades, que se devem, sobretudo, à obra de Aristóteles. É verdade, o Aristóteles foi o primeiro grande lógico de todos os tempos. Partindo da aceitação de que os seres finitos são compostos e que neles, portanto, se dão aspectos formalmente diferentes e diferentes quando apenas específicos e diversos quando pertencentes a gêneros outros, a dialética pretende tornar-se uma lógica concreta, sem apelos a absurdidades, sem ofensa aos princípios de não contradição. Ou seja, é aquilo que eu já tinha falado nos vídeos de dialética. Dialética é a lógica da inclusão. Ela pega os elementos que compõem o ser, aquilo que compõe o não ser, soma, compara com o somatório da própria unidade do real
identifica a congruência e então explicita a tese. O método é sempre assim, é padronizado desse jeito, tá certo? E é o que ele quer fazer com a crise aqui no momento, mas já já a gente vai falar disso. Assim, como nós a entendemos, a dialética é uma metodologia que trabalha através das ideias para esclarecê-las, fundada na experiência. E para fazer surgir a verdade, a aletheia dos gregos, o que se desesquece, põe em cooperação não só as verdades materiais, que nos são dadas pela ciência, com seus métodos, como a verdade lógica, que a lógica formal estuda, e ainda mais, a verdade ontológica, que cabe à ontologia, como região da metafísica, estabelecer. Então aqui ele vai separando os conhecimentos em motes, né? Então você tem o mote biológico, o mote lógico, o mote ontológico e assim por diante. E o somatório disso dá a concreção, né? Que é a própria filosofia concreta. Seguindo a linha aristotélica, que considera da dignidade do filósofo jamais abandonar a firmeza de sua experiência, a dialética é uma arte de clarear as ideias e ampliar o nosso conhecimento, sem jamais perder o contato com a realidade empírica, investigando cuidadosamente o campo das ideias, com as suas ressonâncias na realidade e vice-versa. Aqui, a gente não pode deixar de prestar atenção que a análise lógica, a análise dialética, ela não pode se bastar por si mesma. Então é doentio analisar tudo pela esfera lógica. Você pegar uma teoria ética, analisar numa esfera lógica. Você tentar fazer uma análise de programação de computador numa teoria de costumes humanos, de funcionamentos celulares humanos, né? Então você precisa sempre levar em consideração a sua presença no mundo e a tua experiência. Aristóteles já nos alertava. Não há conhecimento que não tenha passado pelos sentidos. O sujeito, quando ignora a presença dele com o mundo, para de investigar o mundo, ele investiga uma representação do mundo, não no sentido kantiano, mas no sentido poético, dele criar um universo paralelo de investigação, mas chamá-lo de mundo, que as outras pessoas não fazem, porque tem um jeito de lidar com a existência completamente diferente. Então, não esqueça, sempre nesse processo de inclusão de campos. Não cruza campos, não cruza autores, não faça anacronismo, mas una de modo coerente e consistente. É assim que se produz um raciocínio razoável sobre um assunto que se quer ponderar. Continuemos. E o Aristóteles, aliás, ensina isso muito bem. Tá? Aristotélico que não sabe fazer isso não é aristotélico. Tomista que não sabe fazer distinção não é tomista. Tá? Gente que estuda Mário Ferreira dos Santos, que se influencia pelas ideias dele, que não sabe trabalhar composição, não é seguidor de Mário Ferreira dos Santos, não é ferreriano. Agora sim. Quanto está entrosada a dialética no campo da crise, tema principal e fundamental deste livro, é matéria que vai por hora nos interessar, e não poderíamos penetrar em aspectos mais complexos se não procedêssemos a essa análise de um estudo, rápido que seja, sobre esta disciplina, seguindo apenas as bases que estabelecemos em nossos trabalhos anteriores. Prescindido das diversas posições dialéticas, sem penetrarmos no campo de sua história, sem nos aprofundarmos em digressões que já foram feitas, procuremos apontar apenas aqueles pontos fundamentais, que em muito nos auxiliarão no exame da crise, a fim de estabelecer a solução de um dos magnos problemas que inflige a consciência humana. Os seres, que constituem o mundo cronotópico, o mundo do tempo e do espaço, revelam aspectos opostos que nos permite classificá-los em conceitos, com os quais damos uma ordem ao mundo dos fenômenos. Uma análise, por singela que seja, desde logo nos mostrará nitidamente que os seres do nosso mundo revelam semelhanças e diferenças, que captamos pela intuição intelectual, cujas raízes se fundam em nossa sensibilidade, como mais adiante veremos. Aquilo que a gente já teve oportunidade de comentar várias vezes no dualismo antinômico da inteligência, de razão e intuição. A razão pega o semelhante e a intuição pega o diferente, ou seja, os componentes específicos heterogêneos a gente intui e depois, racionalmente, a gente vai catalogando as semelhanças, falar, isso aqui também aparece nesse outro objeto, isso aqui também nesse aqui. Você organiza tudo isso e faz um conceito. E
quanto mais você vê, quanto mais você experimenta, mais você adquire bagagem conceitualizante. Claro, aqui ele menciona também a versão a intuição intelectual, onde você consegue atribuir e captar esse conceito imediatamente, ou construí-lo imediatamente a partir de uma intuição da essência, que é uma faculdade humana, mas que nem sempre acontece. Não vai comentar disso, em algum outro momento a gente comenta mais especificamente, mas acho que vocês já estão familiarizados com a operação da inteligência no Mário Ferreira, né? Senão precisa voltar. Desde logo, notamos que há neste fato aqui algo que se assemelha ao fato ali, e algo que o distingue, diferenciando evidentemente, graças à construção de nossos esquemas, cuja gênese em breve estudaremos, somos capazes de assimilar esse fato a um esquema, o qual não é assimilado a outro por apresentar aspectos que dele se diferenciam. Aos fatos que são semelhantes, e nos quais captamos a presença de aspectos que são homogêneos ao esquema, que a eles acomodamos, reduzimos-los a um esquema, que é composto de notas que nele se repetem, sob o aspecto formal. E com eles formamos os conceitos, que são esquemas abstratos, pois das coisas separamos o aspecto formal, e não o heterogêneo, que em todas há. Novamente, essa coisa da razão trabalhar sempre com os esquemas, os fatores de semelhança, os homólogos. Né? A palavra esquema no Mário Ferreira de Santos tem muito significado. Aqui ele está falando do esquema eidético, ou seja, daquilo que você abstrai e tem como informação mental. Tem o esquema ontológico, que é a carga informativa do próprio ser, onde resulta em transferências do Kairos para o Cronos, mas que a gente não vai falar disso agora, porque é extremamente complexo, e não é o assunto que ele está abordando também. E nós temos uma gama múltipla dessas coisas. Esquemas noéticos e tal. Esses aqui são esquemas que a gente abstrai. Então a gente tem uma informação, a gente abstrai ela e guarda na memória. Isso é um esquema. É um esquema mnemônico ou um esquema eidético. Né? O esquema mnemônico seria um conjunto de notas que você vai lembrando para se recordar de outra coisa. Às vezes, para construir o conceito, a gente faz esses esquemas mnemônicos. Até para decorar fórmulas de matemáticas, a gente faz isso. Né? Eu para decorar os gases nobres, eu fazia um mnemônico. Né? Hélio, Negão, arrombou cruelmente a xereca da Renata. Bem minha cara fazer esse tipo de mnemônico também, né? Então o esquema é idético, puramente, né? Que já é a própria abstração, a resultante da própria Faireses, o objeto dela. Desta forma, o mundo heterogêneo, que nos oferece a intuição sensível, é coordenado por nossos esquemas, segundo suas semelhanças formais, em ordens de conceitos, os quais se entrosam uns com os outros, segundo também uma ordenação fundada na homogeneidade, e no grau de implicância que oferecem, pois uns estão totalmente implicados, deplicare, pregar, embrulhar, embrulhados em outros, ou apenas em parte ou totalmente excluídos de outros. São esses graus de implicância que permitem estabelecer todo o funcionamento conceitual e também o operativo, judicatório e os raciocínios que são matéria da lógica. O que acontece? Que é a teoria pitagórica, ou seja, e platônica. Você não aprende uma coisa se você não tem capacidade para aprender. Como é que você aprende a coisa? Coordenando e adequando esquemas. Ora, se você tem a capacidade de aprender isso, significa que existem esquemas prévios na sua cabeça que ajudam você a trabalhar com intuições. Ou seja, ou nós temos um construto genético do Piaget, ou uma ideia inata em nós, que nos ajuda a compreender coisas além, ou até mesmo formas puras a priori. No caso do Platão, é processo reminiscente, ou seja, esse contato com o Zeide no mundo das formas deu à alma imortal humana um conhecimento gigantesco sobre elas. E no mundo terreno temos uma vaga lembrança. Essa vaga lembrança seria os próprios esquemas categóricos do entendimento. Ou seja, essa vaga lembrança já forma um encadeamento prévio do mental, instrumental, humano. E aí você vai relembrando, fazendo o processo da aletheia.
No Pitágoras é um pouquinho diferente. Não tem essa teoria da reminiscência. Na verdade, nós temos todos os aritmos em nós. E aí, gente, alguns em maior grau, outros em menor grau. E a gente vai entendendo os outros porque a gente faz essa adequação entre o que nós temos e o que se fora tem. Ou seja, Hugo de São Vítor até cita Pitágoras no começo do Didascálico. O semelhante entende o semelhante. Então, se nós entendemos as coisas do mundo, é porque dentro de nós há todas as coisas. Um pedaço de cada uma. E a gente participa do universo inteiro. Ou seja, qual é a casa de Adão e Eva? É o universo inteiro. Né? Que o Olavo fala. Aí o Hugo de São Vítor termina. Então compreendemos todas as coisas, mas sem entendê-las do mesmo modo. Continuemos. Quando em face de um ser do mundo exterior, por nós captado pela operação intelectual, classificamos-lo num conceito. Empregamos o termo verbal, que é apenas o sinal que o aponta. Seria tipo um nome, tá? Afirmamos que naquele fato há algo que se assemelha ao esquema abstrato, conceito, que o nosso espírito construiu, e por isso podemos dizer que ele é isto ou aquilo. Ou seja, você compara o objeto com o conceito. Faz, bom, tem o conceito de cadeira, a cadeira geralmente tem isso, isso e isso. Olha para aquele objeto. Tá, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, então é uma cadeira. Ah, mas o tamanho, a cor, o material, isso é heterogeneidade. O assento, o pé, o encosto, repete. Então, processo de adequação, né? Intelecto à coisa. Notamos então que ela tem em comum certas notas com outros, que permitem classificá-los num conceito, como aquelas plantas lenhosas, diferentes umas das outras, mas que todas apresentam em comum certas notas, e são assim classificáveis no conceito árvore. Tais pontos, que são temas de estudo da psicologia, da lógica e da nologia, a ciência do espírito, não poderemos nessa obra examiná-los, senão salientar o aspecto dialético primário que oferece toda a existência finita, ou seja, que os seres se identificam formalmente, pois onticamente, enquanto seres do mundo cronotópico, que estão aqui agora, se diferenciam. Ou seja, o que seria essa dialética primária? Essa dialética do próprio ser. É que todo ser, lançado no mundo, tem uma individualidade, fatores que o exclusivam. Ao mesmo tempo, participam de outros objetos. Compartilham uma forma universal em semelhança. Então isso aqui seria uma dialética primária, que o ser tem semelhança e diferença, qualquer um deles, todos eles. Consequentemente, quando dizemos que um ser é isto ou aquilo, e reduzimos a um conceito, apenas dizemos que ele formalmente se identifica ao conceito, ao esquema abstrato, que recebe um termo verbal para apontá-lo. Mas em absoluto, não poderíamos dizer que dois seres que recebem a mesma predicação, ou que podem ser apenas ordenados no mesmo conceito, sejam idênticos, senão e apenas no aspecto formal. Então é na forma, não nos acidentes. Os acidentes podem ser múltiplos. Compara uma pessoa, um africano, com um japonês. Acidentes diferentes, mas ambos têm a forma humana. Então é sempre no aspecto formal. Que não significa ser ideal, é um aspecto real, a forma é real. Mas é ontológico e não ôntico. Assim, se identificamos os seres formalmente, segundo os esquemas abstratos que o homem constrói. Para a ordenação do mundo, sabemos, no entanto, que onticamente há em cada um que heterogeneiza, o que diferencia da ordem que foi classificada. Não dizemos tudo de uma coisa, nem muito, quando apenas a classificamos em conceito, pois sabemos que na coisa há muito mais, que não é do conceito que assinala. Ou seja, a gente não capta a coisa em si totalmente. A gente capta o todo. Totum et non totaliter. Se quisermos considerar onticamente um ser, devemos vê-lo sob vários aspectos heterogeneizantes que o compõem, que, ademais, podem ser considerados dentro de conceitos, cuja numeração permite descrevê-los. Por isso, na lógica formal, diz que se classificam as espécies e se descrevem os indivíduos, porque estes têm uma riqueza conceitual maior, pois enquanto apenas podemos definir a espécie, podemos descrever o indivíduo, indicando cada um dos seus conceitos, reduzindo o que nele é heterogênea a homogeneidade de esquemas abstratos, que permitem ordená-lo, e tal a riqueza de notas que nunca esgotaremos a descrição. Ou seja, a gente consegue falar sobre o heterogêneo também, mas por uma via descritiva, ou seja, acumulando nossas experiências com a intuição do diferente. Você consegue fazer um compilado, um catálogo dessas diferenças.
mas elas são tão cambiantes que no dia seguinte elas podem mudar e aparecer outras novas. Então você sempre fica amontoado no devir, e o devir sempre devém. Então você não para nunca, você tá entendendo? Na forma já é mais fácil, porque ela é imutável. Ademais, os seres finitos mostram ainda que tem uma forma, pela qual são o que são e não outra coisa. Esta árvore é árvore, por algo que a torna real e não outra coisa. Este pelo qual quo é a essência da árvore. Mas essa essência, em que consiste ele, na verdade, não sabemos, senão o que dela podemos dizer na definição, que é uma redução ao gênero próximo e a sua diferença específica, como se estuda na lógica. Bom, princípio de identidade, né? A é igual a A. Não preciso ficar falando disso com vocês. Mas sabemos que nessa coisa há uma proporcionalidade intrínseca, que a ordena de um modo que a diferencia de outras coisas. E essa proporcionalidade intrínseca é a essência. Ou seja, o somatório concreto do arranjo material, proporcionalidade extrínseca, com o formal, proporcionalidade intrínseca, que dá a própria resultante da essência, que é uma fotocópia do Eidos, da lei dos 5. Por outro lado, aquela outra coisa também revela uma proporcionalidade intrínseca igual à primeira, e por isso podemos dizer que ela é quid, árvore, pedra, cão. Então, é segundo quid, né? Segunda coisa. A gente vai colocando sempre numa adequação, por gentileza. A quididade de quid, o que da coisa, é a expressão formal da proporcionalidade intrínseca da coisa. Ou seja, a quididade, ela é um termo escolástico, né? Mas a quididade, ela é a expressão da proporcionalidade intrínseca. Ou seja, quando a gente estuda quididade, a gente está de um certo jeito estudando a proporcionalidade intrínseca, entendendo ela. Não são a mesma coisa. Não cruza os conceitos, são conceitos diferentes. Mas os dois conceitos se dialogam aqui na obra do Mário. Eles conversam entre si. A quididade, logicamente, aponta a essência da coisa. Não é a essência, mas apenas o esquema formal que dela fazemos e que cabe na definição. Ou seja, a quididade é mais lógica e a lei de proporcionalidade intrínseca é mais ontológica. Mas existe correspondência entre elas. Quando a quididade bem estudada é um esquema conceitual da lei. Mas se a essência está na coisa, e também naquela, revela que é diferente dos corpos físicos, porque esses estão ubiquados, de ub, lugar, dão-se no lugar, e não pode simultaneamente dar-se em outro lugar. Ou seja, eu só consigo ficar aqui no meu quarto, não em outro lugar ao mesmo tempo. Agora, o universal de ser humano está no planeta inteiro. Deste modo, as essências não podem dar-se da mesma ordem das coisas cronotópicas, que se dão no tempo e no espaço dos corpos, porque se fossem corpóreos, estariam aqui ou ali, e não simultaneamente aqui e ali. Consequentemente, e aqui está a expressão dos pitagóricos, essas essências são números, aritmos, que apontam a proporcionalidade intrínseca das coisas, e que podem se repetir nas coisas várias, sem nunca se repetirem a si mesmos. Assim, o número 3 pode ser repetido em 3 quadros, 3 cães, 3 árvores, sem que o aritmos 3 deixe de ser sempre um só e único. Se a essência estivesse totalmente no ser que a tem, ela estaria nele e não em outro. E neste caso, a essência estaria singularizada no ser que a é. Ou seja, o universal está aqui, está ali, está acolá. Ele não se restringe. Então ele pode ser repetido várias vezes sem que ele perca a identidade dele. A essência, porém, não se comporta desse modo. Como o 3 não se encerra apenas nessas 3 casas, mas é sempre simbolizado por todos os objetos que podemos numerar por 3. Se as essências não são individuais, seriam então gerais, coletivas. Mas o que é coletivo é apenas a repetição da proporcionalidade intrínseca das coisas. O aritmos, no sentido pitagórico, que se dá nas coisas em Ré, o qual surge do relacionamento das partes componentes, e que neste se dá naquele, repetindo o aritmos essencial, que não está aqui nem ali, mas que é uma aptidão do ser, um aritmos ontológico do ser, que as coisas imitam ao seu modo. Assim, o nosso conhecimento imita o seu modo, os fatos do mundo exterior.
pois conhecemos segundo a nossa capacidade de conhecer, isto é, segundo o conjunto da esquemática que dispomos e acomodamos ao mundo exterior, e que assimila segundo a sua aptidão. Ele fala muito de acomodação e assimilação, a gente já falou da psicologia dele, né? Faz tempo. O aritmos em si, o universal, ele é um só. O que se repete são cópias que participam dele. Tá? Ele não vai se fragmentando em vários seres. Tá? Ele é copiado temporalmente e espacialmente. O que é fundamental nas coisas, o que é fundamentalmente nelas, ou seja, aquele conteúdo necessário mesmo, preciso, é intentionaliter em nosso espírito, é intencional. Isto é, tem conteúdo noético. Não confunda intencional aqui com o sentido de querer fazer a coisa. Tipo, eu tenho a intenção de tomar sorvete. Não. Intencional no sentido que comporta um conteúdo noético, ou seja, tem uma representação mental. Porque é fundamental na coisa. Tem fundamento em rei e tem uma estruturação pós-rei. Mas a segunda depende da primeira. E a primeira depende de uma anterior a ela, que seria o fundamento em rei. Isso na teoria do Mário. Tá? Por favor, não cruzem autores. Por gentileza. Se há uma adequação entre o que capta nosso espírito e o que a coisa é, essa adequação se dá apenas entre a intencionalidade e a fundamentabilidade das coisas. Pois, quando sei que esse objeto é maçã, porque todo ele se adequa ao conteúdo conceitual de maçã, o que pelo qual este objeto é maçã, encontra na quididade da forma da maçã uma imitação daquela, mas uma imitação que consiste na cópia intencional do que se repete seu modo, e segundo as suas condições, o que é fundamentalmente da coisa, como aquela figura daquela casa, imita aquela casa, como a fotografia aqui imita a figura da pessoa que reproduz. O que nosso conhecimento conhece não deixa por isso de ser verdadeiro, mas não contém em si totalmente a verdade, que está na coisa, ou seja, a verdade mesmo é a coisa. Nosso intelecto adequa um pouquinho. Não significa que a gente está errado. Se houver adequação, tá beleza. Ou seja, se os esquemas fundamentais forem os mesmos intencionais em nós, por mais que estejam em motes diferentes, mote fundamental e mote intencional, certamente é um conhecimento seguro. No mínimo. No mínimo. Não é um conhecer totaliter, totalmente, da coisa, mas apenas do totum, do todo da coisa. Por isso, intencionalmente, é verdadeiro, sem ser uma repetição idêntica da coisa, pois tal conhecimento nos escapa, já que um conhecer totum e totaliter só poderia caber a um ser infinito, e não um ser finito como somos. Quer dizer, Deus conhece assim, a gente não. Estabelecido o que pelo qual a coisa é o que ela é, e não outra coisa, essência, só é por nós captada intencionalmente, isto é, como conteúdos noéticos, que a ela se aproximam, segundo a sua condição. Como essa fotografia aproxima-se da verdade que está contida na pessoa fotografada. Podemos compreender que o esquema conceitual, que formamos das coisas, é apenas um esquema abstrato noético, da forma essencial da coisa, uma formalidade do nosso espírito, que não inclui totalmente a verdade, mas que é gnoseologicamente verdadeiro, como é onticamente a verdade daquela coisa que está nela, fundamentaliter, e é dela. Ou seja, a gente não exaure o objeto, mas não significa que dele não sabemos nada. Temos as nossas verdades, que são apenas adequações noéticas à verdade das coisas. Há, portanto, uma crise que se estabelece entre o nosso conhecer das coisas e as coisas. Mas sabemos já que esse nosso conhecimento pode ser intencionalmente verdadeiro, abranger a verdade total et non totaliter, do que a coisa é. Ou seja, existe uma crise entre o que é fundamentaliter com o que é intentionaliter. Mas não significa que essa crise impede que haja comunicação entre as duas coisas. Muito pelo contrário, há comunicação. Mas também há crise.
Assim, quando digo que este objeto é um livro, pode tal juízo ser verdadeiro se tal objeto está incluído na ordem dos livros, isto é, se tem todas as notas imprescindíveis para que seja um livro. Mas, se sei que formalmente esse objeto é um livro, e tal conhecimento considerado formalmente verdadeiro, não exaure tudo quanto esse objeto é, mas apenas afirmei algo de sua verdade, que é da verdade deste objeto ser livre. Não se acoime tal pensamento de cético, porque os céticos não aceitariam, pelo menos teticamente, porque admitir os limites do nosso conhecimento, mas a sua validez dentro deles, não implica ainda em negá-lo, mas apenas de limitá-lo. Contudo, não se pode desconhecer que ainda aí há crise, e todo conhecimento é crítico, porque em todo ato de conhecer, ao aprender de certos aspectos que se distinguem e até se separam dos outros, porque conhecemos sucessivamente, e não totam e totaliter, exaustivamente, o que o ser é, em todas suas quididades, e num só ato, pois tal implicaria uma mente divina, uma mente infinita. A nossa não é, pois funciona pela acomodação de seus esquemas de fatos e pela assimilação desses fatos, por meio de suas imagens, ao esquema, isto é, reduzindo aos próprios esquemas, que é a assimilação, segundo o período da adaptação cognitiva do nosso intelecto. A primeira é a acomodação. A gente pega os elementos e vai sedimentando eles na cabeça. A segunda é a assimilação, que a gente vai conectando os pontos. Tá? O nosso conhecimento se processa quando se dirige aos fatos do mundo exterior, pela acomodação dos esquemas do sensório motriz da sensibilidade que captam uma imagem do fato. O fato de per si já é um esquema, uma estrutura mais ou menos coerente, que forma um conjunto, um todo, o aritmos pletos, como chamavam os pitagóricos, o número de conjunto. Aqui o esquema ele já estava usando no sentido ontológico, por isso até que menciona o aritmos pletos, que o ser é uma constelação tensional, carregada de esquemas ontológicos, que por sua vez são cargas informativas. Mais pra frente a gente estuda isso. Nossos esquemas acomodados captam somente o que cabe na sua restrita faixa. Ou seja, a gente só vai pegar os esquemas que a gente consegue captar. E captam do fato uma imagem, uma figura. Em grego, esquema, que não é a totalidade do fato, mas uma imagem, uma imago, uma cópia intencional, uma cópia noética do fato, pois aquele não é incorporado em nosso organismo quando captamos com os nossos esquemas. Ou seja, você faz a faresa, a abstração, e do esquema ontológico você reproduz uma cópia que é o esquema noético, ou esquema intencional, intentionality. Tá? E isso dá uma imagem para você, uma visão. Dessa imagem, fantasma, para os gregos e para os escolásticos, atividade esquematológica e operacional do nosso intelecto realiza outra operação, que consiste em despojá-la de sua heterogeneidade e reduzir as notas que a compõem, quer como um todo, quer as notas de suas partes, aos esquemas intelectuais racionais, aos conceitos, esquemas abstratos, que a elas se acomodam, assimilando o que se assemelha ao mesmo esquema, e construindo deste modo o conhecimento racional, que é o conhecimento da generalidade que há nos fatos. Essa atividade do nosso espírito consiste em despojar o objeto da sua facticidade para reduzi-lo às formalidades, que são os esquemas abstratos noéticos do nosso espírito. Em toda essa atividade há uma separação, um separar, uma crise. Todo o nosso conhecimento é sempre crítico, desde o da mera intuição sensível, que capta as singularidades fáticas, até o intelectual, que o reduz aos esquemas abstratos. Toda essa atividade é uma atividade abstratora, de abis e trahere, trazer para o lado, que ainda é crise. Realizamos para conhecer verdadeiras diácrises noéticas, ao separarmos das coisas as suas notas e reduzindo os esquemas noéticos para conhecê-las. Portanto, todo conhecimento é intrinsecamente crítico, porque nele há crise. Viu? Segunda-feira eu falei assim, não faça juízo de valor entre diácrise e síncrise. Porque às vezes a diácrise vai ter um fundamento importante. Aqui ele está falando. A gente vai fazer diácrise. A gente já pega aquela crise intencional fundamental, faz abstração e deixa a coisa mais longínqua. Separa, afasta o esquema ontológico, numa representação formal, noética, da própria coisa. Então você agrava a crise, mas você só agrava a crise porque você precisa entender o objeto. Então você tem que ir focando ponto por ponto.
Eu falei, não faça juízo de valor entre diácrise e síncrise. Se eu for analisar um tema específico, por exemplo, quais que são as finalidades da diácrise na religião ou no casamento, aí você pode dizer se naquele mote a diácrise ou a síncrise faz mal. Mas não é, daqui não se deduz que ela é sempre boa ou sempre ruim, tá? Como eu falei, também lembra da diácrise e da síncrise como um processo modal da coisa naturalmente se distanciar ou naturalmente se aproximar, e do processo mental, da gente separar mais ou unir mais. Também não confunda esses modos. E se a crise é a separação. Quando conhecemos que separamos. E ao conhecermos alguma coisa, virtualizamos o objeto, como ele é, para atualizarmos o esquema, que ele repete, imita. O objeto é assim um símbolo, cujo simbolizado é o esquema. Ou seja, o objeto ele é objeto, mas o objeto que eu conheço é objeto para mim, porque já tem uma relação minha com ele. Portanto, no conhecimento, há um desconhecer do objeto como ele é em si, para conhecer o que o objeto simboliza, o esquema que o inclui. Eu vou parar por aqui, tá? E aí, depois, outro dia, a gente retoma o capítulo. Ainda faltam umas 15 páginas, então a gente leu aí pelo menos umas 10. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Qualquer coisa eu posto a parte 2 amanhã mesmo, para vocês terem uma cronologia, beleza? Até mais.